Boa tarde, meninas. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar aqui. Eu sou a Ruth, atualmente sou apenas dona de casa, sou mãe de 3 e vó de 5, com a graça de Deus. E a minha formação original é na área de Direito. Eu trabalhei cerca de 32 anos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exercendo a função de técnica judiciária dentro dos cartórios judiciais e também na administração forense, né? Eu não tenho formação em consultoria de imagem, nada disso, né? Mas desde muito cedo em minha vida eu me interessei pelo assunto e me deixei encantar por esse universo das boas relações, da boa educação e das boas maneiras, né? Eu não nasci em berço de ouro, mas desde muito cedo meus pais sempre prezaram pela boa educação e assim eles me colocaram em contato com bons colégios mais elitizados, né? E aí, no convívio no colégio com as minhas colegas de escola, eu acabei por me interessar muito mais por tudo isso, pelo todo o contexto do comportamento social, de como comer, como viver dentro de uma sociedade de forma agradável, né? Como vestir, como andar e etc, etc. Bom, não sei se vocês já se perguntaram qual a importância de se ter boas maneiras, né? A gente vive num mundo que não valoriza as boas maneiras. A gente vive num mundo que não ensina boas maneiras. Mas na hora de cobrar, aí sim, aí valoriza, né? Se a gente pudesse fazer uma retrospectiva, uma breve história, desde o início do século XX, a gente viria que a gente vive um momento da história muito desfavorável à boa educação, né? A gente vive num mundo de muita grosseria, de muita agressividade, de muita falta de educação, né? Isso em todas as esferas sociais, né? Não sei se vocês já perceberam que quando a gente fala em educação nas escolas, geralmente não se ensina boas maneiras, né? E não valoriza. E quando ensina, não valoriza, né? Até mesmo em casa, né? Hoje os pais não valorizam as boas maneiras, né? Muitas vezes até porque eles não receberam essa formação, então nem é culpa deles, né? E aí quando você cresce, quando você vira adulta, aí a vida vai te cobrar. Isso vocês podem ter certeza, né? E o que acontece? Acontece que a conta não fecha. Como é que eu vou entregar toda essa educação, toda essa boa educação, se nunca ninguém me ensinou, né? Se nunca eu tive a oportunidade de aprender, né? E aí, o que acontece? Vira esse buraco de necessidade que o mercado cobra da gente, que o mundo adulto cobra, e de repente a gente não tem para entregar, né? E é claro que isso não é culpa de ninguém, porque nós não nascemos sabendo praticamente nada, né? Nós não nascemos sabendo falar, nós não nascemos sabendo escolher o melhor alimento e naturalmente nós não nascemos sabendo nos comportar educadamente, né? A gente teria que ter aprendido isso em algum momento da vida. Na minha opinião, eu acho até que deveria ter as boas maneiras, deveria fazer parte da grade curricular. Eu acho que isso deveria fazer parte da formação de qualquer indivíduo, de qualquer pessoa, né? E reforçado e praticado em casa. A gente vive mas isso aí, até que em muitos países é feito dessa forma, né? Eles se preocupam com isso, né? Eles se preocupam em dar uma boa educação ao indivíduo, aos cidadãos daquele país, mas isso não é a nossa realidade. Então, não sendo nossa realidade, a gente precisa correr atrás, buscar aquilo que a gente precisa, né? Para poder viver bem em sociedade. Até mesmo nas ordens religiosas existe essa preocupação em dar essa boa formação, esses princípios de boa educação, de boas maneiras, né? Respeitando cada qual o seu carisma, né? De acordo com o seu carisma, mas existe essa preocupação. E o que acontece hoje com relação a tudo na nossa vida, né? A gente, quando não sabe agir,
de certa forma, a gente se sente insegura, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Quando a gente vai fazer algo pela primeira vez, a gente bate aquela insegurança, né? Até mesmo quando, por exemplo, vocês... no primeiro dia de trabalho de vocês, né? Vocês chegam e vocês não sabem como agir, então bate aquela insegurança, né? Quando vocês eram estagiários, que se depararam com aquele mundo totalmente novo, com certeza, eu tenho certeza que vocês se sentiram inseguras, né? E é diferente quando você aprende já a fazer algo, por exemplo, nas escolas, quando a gente aprendeu a fazer a primeira continha de somar, quando veio a segunda conta, quando nós tivemos que fazer a segunda continha, aquilo não assustava a gente, porque a gente já sabia, a gente já dominava aquele assunto, né? Então a gente se sentia muito segura e a gente conseguia dominar. Agora, quando a gente não se sente segura, quando a gente está começando a fazer uma coisa pela primeira vez, aí a gente vivencia um mar de sensações ruins. Como, por exemplo, você para e pensa, todo mundo está me olhando, né? Aí você sente o seu coração acelerar. Isso também é outra sensação que a gente sente quando a gente está vivendo aquela situação pela primeira vez. Aí você pensa também, nunca mais vão me convidar. E até mesmo as mãos ficam molhadas, geladas, né? Começam a tremer. E aí você pensa, eu acho que era melhor eu nem ter vindo aqui, né? Então essa é uma sensação. Não sei se eu estou sentindo isso aqui agora, porque isso está sendo a minha primeira experiência em falar. Bom, e isso, o que acontece? Isso faz com que as coisas acabam piorando mais. Porque conforme você vai se sentindo insegura, a chance de você cometer erro aumenta, né? Você vai se sentindo insegura e vai aumentando a chance de você cometer mais erros, né? Então a gente pensa, de onde vem essa pontinha de insegurança? De onde vem essa sensação de que eu não sei o que fazer? Eu não sei se vocês, olhando para mim, percebem que se eu já passei por alguma situação como essa, né, como me sentir insegura, não saber como agir, não saber como fazer, eu naturalmente que já passei muito, passei por muitas situações assim, principalmente no colégio, porque eu tinha uma professora e ela proporcionava isso muito pra gente. Ela fazia jantar na casa dela, ela convidava as meninas todas, né? Era um colégio só de mulheres, ela convidava todas as meninas e ali eu convivia com meninas que assim, de um nível superior muito alto, né? Então eu não tive todo aquele ensinamento em casa, né? Então a minha professora foi muito importante porque ela colocava a gente e ia dando dicas de forma assim bem harmoniosa, de uma forma muito cautelosa para não constranger ninguém, né? Então muita coisa a gente aprendeu ali, né? Eu tenho certeza que também tinha outros colegas de escola que também não estavam familiarizados com esse tipo, com regras de etiqueta nem nada, que foi aprendendo ali ao longo do tempo que nós passamos ali, né? Que foram 4 anos de escola, né, nesse colégio. Bom, e eu sei que quando eu me sentia insegura, eu começava a me perguntar, mas qual é o jeito certo, né? Como eu devo agir para fazer, né? Porque eu chegava nos lugares e via as pessoas agindo de uma forma assim tão leve, com tanta elegância, sabe? Tão entrosados, e eu queria me sentir assim, eu queria me sentir bem, né? Então eu comecei a fazer dessa necessidade a busca de aprender, de ler, de buscar, de perguntar. Muitas vezes naquela época a gente não tinha muitos livros de etiqueta, né? Então a gente perguntava, sempre fui muito assim de perguntar, eu sempre fui muito curiosa, então eu perguntava, como é que faz isso, como é que faz aquilo, né? E fui aprendendo aos poucos como me comportar em determinadas situações, né? Eu queria entender como que se dava aquela interação de uma forma agradável, de uma forma elegante entre as pessoas, sabe? Eu queria me permitir sentir confortável, eu queria me permitir me sentir bem, né? Então eu fui em busca disso, de aprender. E saber interagir com outras pessoas nos dá uma segurança muito grande, né? De outro mundo, e isso pode ser conquistado, né? Tem gente que nasce, que a gente pensa assim, tem gente que já nasce assim desde criança, né?
que ela já passa essa segurança, né? Que a gente percebe que ela não fica acanhada nem nada em determinadas situações, né? Eu digo que sim, que existem alguns fatores que influenciam muito isso, né? Isso faz me recordar uma pequena parte da história de que lá na época da corte francesa, do rei Luís XIV, né? Existe toda uma história, um contexto, o porquê foi criada essas regras, que em outro momento a gente pode até conversar, né? Porque é bem longa essa história. Então, naquela época da corte do rei Luís XIV, né, lá na França, os nobres, eles queriam se distinguir das outras pessoas. Então, eles criaram algumas regras de etiquetas, né? Tem até um autor de um livro que estudou essa época da história, que ele usa uma expressão assim, quem é quem, né? A forma de distinguir as pessoas, né? Então era assim, deixa eu ver o que você faz para me saber de que grupo você pertence, né? Deixa eu saber, de olhar para você, saber como você se comporta, especialmente à mesa. Isso diferenciava por demais os nobres das outras pessoas, né? Aí, no século XIX, a burguesia começou a imitar essa regras de etiqueta, essa etiqueta da corte, né? Eles começaram a imitar e começaram a fazer os cursos de etiqueta, né? Eles começaram a criar os cursos de etiqueta. Já que o nobre, os reis, os príncipes, as rainhas, princesas, eles não faziam cursos de etiqueta, porque eles já nasciam no meio da etiqueta, né? Desde que nasceram, eles foram criados assim, então eles não precisavam fazer cursos de etiqueta. E aí surgiram os cursos de etiqueta por conta da burguesia, né? Que achava bonito e queria copiar aquele gesto, aqueles comportamento lá da corte, né? Da corte francesa. Bom, toda sociedade tem regras, quase toda sociedade tem regras, né? E regras de comportamento social e especialmente à mesa, né? Hoje se fala muito mais em comportar-se bem durante um jantar, um almoço, assim, do que em qualquer outras situações. Mas, em regra, em todas as situações são importantes, né? Bom, quando a gente busca compreender o relacionamento humano, a gente vai compreender porque eu sinto essa obrigação, essa necessidade de saber me relacionar com outras pessoas, né? As relações sociais de boa educação, elas têm as suas normas, né? Isso é verdade. Por exemplo, quando alguém te cumprimenta, você chega num lugar, a pessoa diz um bom dia, de alguma forma você precisa dar uma resposta a ela educada, né? Isso é o que se espera, né? Então, isso está dentro das normas da boa educação. Mas até onde vai essas normas, né? Até onde é considerado uma troca natural e boa para todo mundo? E qual o limite disso, né? Eu não preciso extrapolar certos limites, né? Mas também não preciso ficar aquém, né? A gente precisa aprender justamente como ter um convívio de maneira equilibrada, de uma maneira elegante, e aí que surge no meio da boa educação as boas maneiras, né? As boas maneiras surgem justamente para ditar como viver em sociedade de uma forma equilibrada, de uma forma que todo mundo se sinta bem, né? Quando todo mundo conhece as normas e se relacionam entre si, todas as pessoas ali começam a se sentir bem, se sentir confortáveis, né? Agora, por exemplo, digamos que estamos num jantar com 10 pessoas, numa reunião social. 9 delas sabem se comportar, conhecem as regras de comportamento à mesa, mas uma não conhece. Aquela pessoa que não conhece, ela vai se sentir completamente deslocada, né? Ela vai olhar para tudo aquilo, né, e vai se sentir uma pessoa estranha, né? Porque ela não conhece, ela não adquiriu ainda, mas ela pode adquirir, né?
Então ela fica se sentindo insegura, ela pensa, deve haver alguma coisa errada aqui, né? E aí vai passar por aquele mar de sensações ruins que eu disse, né? Começa a se sentir que não deveria ter ido, começa a se sentir a mão tremer, o rosto pegar fogo. Então, ela vai passar por todas aquelas sensações, né? Temos que abrir um parênteses aqui para dizer que, ao longo do tempo, e hoje mais do que nunca, houve uma mudança nas regras de etiqueta, né? Na face das regras de etiqueta houve uma mudança, talvez seja a maior mudança de todos os tempos, né? Antigamente a gente pensava que regra de etiqueta era apenas saber qual é a taça do vinho Bordeaux, ou qual era a taça do vinho branco, qual é o garfo do peixe, né? Só que hoje a gente precisa entender que regra de etiqueta é mais do que tudo o respeito ao outro, né? Nunca constranger a pessoa, nunca constranger o convidado. Por mais que você tenha adquirido todo esse conhecimento do convívio social, das boas maneiras, o dia que você for receber alguém em casa e que você perceber que ela não conhece, que ela não tem o domínio sobre isso, você tem por obrigação não constranger aquela pessoa, sabe? Tentar ser o mais educado, mais gentil, mais bondoso, mais caridoso com ela, né? E isso pode despertar até o interesse dela em aprender e você ensinar, né? Muitas vezes, se a gente está numa situação, isso já aconteceu muito comigo, e você se depara com uma mesa, né, posta, e você não sabe como agir, você observa, porque ali vai ter alguém que saiba, que tem o domínio daquilo, né? Então você começa a observar a pessoa, como é que ela vai se comportar, e você vai fazendo aos poucos, vai imitando, se caso você não tenha nenhum conhecimento das regras de etiqueta diante de uma mesa posta, né? Então eu falei que etiqueta é sobretudo o respeito ao outro, nunca constranger, isso é uma regra de ouro, né? A nossa preocupação é sempre deixar o convidado à vontade, né? Etiqueta também é dito hoje muito que etiqueta não é frescura, né? Não é para ser usado como instrumento de poder, né? Não é usado para constranger ninguém, isso não é coisa... Se a pessoa age dessa forma, isso não é gente séria, né? A etiqueta não foi criada para isso. Então, etiqueta é muito mais que saber que garfo específico eu vou usar para o peixe e qual instrumento específico para comer escargot, né? Sobretudo a pessoa ser respeitosa e gentil. Sempre lembrar disso, ser respeitoso e gentil, né? E aí você começa, desde o início, desde quando você vai a um restaurante, né, com o garçom, né, se ser gentil e respeitoso com o garçom, até mesmo com os empregados em casa, né, quem tem funcionário em casa, ser respeitoso com a pessoa, porque às vezes a pessoa não adquiriu ainda aquele comportamento social, né? Talvez no meio que ele viva não existe isso, não é praticado. Então a gente tem sempre esse respeito com a pessoa que trabalha na casa da gente e com os colegas também, né? Não sei se alguém aqui já assistiu o filme A Bela e a Fera. Já assistiu? Tem várias versões, né? Tem uma que eu falo que é uma aula de etiqueta, porque no momento que ele vai comer e ele come como uma fera, ela imita ele para não constrangê-lo, né? Então isso é ser uma pessoa educada, né? Isso é ser uma pessoa elegante, né? Ele não tem culpa da situação dele, né? Tem um outro filme também aliás, tem vários filmes que abordam essa questão da etiqueta, né? Tem uns que não vale a pena nem comentar, porque eu acho que moralmente é inadequado, né? Porque no meio de tudo isso ainda aborda outras questões que são consideradas morais, né? Mas tem um outro filme também que é O Diário de uma Princesa. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, já?
Já? Quem não assistiu? É um filme que conta a história de uma adolescente, né? De uma adolescente que vive com a sua mãe lá na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. E ela leva uma vida normal, né? E de repente ela se descobre herdeira do trono de um país pequenininho na França. E aí ela é toda introspectiva, ela tem problemas de se relacionar com os colegas na escola. E aí ela tem que passar por toda uma transformação no jeito de falar, de tudo, para ela poder assumir o trono, né? Para ela poder representar o seu país, né? E é bem interessante esse filme também. Mas aí a gente vê esses filmes da princesa, da rainha. Tem uma série também no Netflix que também é uma aula também de etiqueta em várias situações, né? Bom, aí a gente pergunta assim, mas eu não tenho essa vida, né? Eu não sou uma princesa, não. Eu não tenho essa vida, isso não é a minha realidade, né? Mas talvez eu nunca seja convidada para um jantar de gala, né? Nunca vão me convidar para um jantar de gala, mas não importa, sabe? A gente pode ser elegante, sofisticada na vida real, na nossa vida, né? No nosso cotidiano, né? Em algum momento você vai precisar na sua vida, talvez saber usar dessas boas maneiras, dessa boa educação, né? Se comportar de forma elegante, né? De ser educada em diversas situações. E um dia a vida vai acabar te cobrando. Então, eu acho particularmente até injusto, porque a gente ser cobrada de uma coisa que nunca ninguém nos ensinou é injusto, né? Mas a gente precisa correr atrás do prejuízo, a gente precisa aprender, né? Digamos que em algum momento, em algum ambiente, você está lá num jantar e você faz alguma coisa errada, né? E você percebe isso, né? E aí você começa a ver que as pessoas olham de forma estranha, né? E aquilo a gente vai se sentindo cada vez mais insegura, né? E aí a gente pensa, meu Deus, o que eu faço, né? Talvez as pessoas nunca apontem o dedo diretamente para você e vai dizer, olha, eu não vou te convidar mais porque você é uma pessoa mal educada, você não sabe se comportar. Ou talvez eu não vou te convidar mais para o meu ciclo social, né? Ou eu não vou sair mais com você para comer. Mas as pessoas não fazem isso, mas elas fazem de outra forma. Elas fazem silenciosamente, né? Elas começam a te deixar de lado, elas vão te julgar e vão seguir a vida delas, né? Então, a gente vê que o quanto é importante, né, a gente ter esse olhar voltado para as boas maneiras, para poder se comportar socialmente melhor, né, se apresentar melhor. E isso é muito importante. E tudo isso faz a gente buscar conhecimento, buscar ler, buscar ver dicas, né? E a gente até pretende aqui, se vocês quiserem, em outras oportunidades, a gente começar a dar dicas de como se comportar num jantar, num almoço, num evento social, né? Como agir de algumas situações de saia justa, né? No momento constrangedor, né? Então a gente pode ir aprendendo essas coisas juntas, porque eu falei desde o início para vocês, né? Eu não sei tudo, né? Por ter passado por algumas situações, eu acabei de buscar e perguntar para as pessoas como é que eu faço assim, e observar muito. Eu sempre fui muito observadora, então eu observava, eu já almocei, já jantei com pessoas extremamente importantes e eu não sabia, aquilo tudo era novo para mim, e quando eu via a pessoa, da forma que ela colocava o talher no prato, da forma que ela cortava o alimento, da forma que ela dirigia o alimento à boca, eu observava e ia fazendo, ia copiando, sabe? Ia tentando me adaptar àquela situação. Bom, e saber, conhecer as regras de etiqueta, as boas maneiras, nos traz muitos benefícios, né? Hoje eu listei aqui, inclusive, 10 deles, né? Tem muito mais benefícios, mas eu quis listar 10.
O primeiro benefício é que nossos relacionamentos se tornarão mais fortes. Por quê? Não importa a área que você trabalha, se você trabalha numa atividade braçal ou se você trabalha diante de um computador, não importa, né? Ou se você faz faxina ou fica em casa só cuidando das crianças, sabe? Isso não importa. O que importa é que a elegância pode estar presente em todos os momentos, né, do seu cotidiano, né? E ela é transformadora. Quando a gente se relaciona com outras pessoas, agora eu digo entre os casais, né, de forma conjugal, ou até mesmo no namoro, né? Quando a gente consegue controlar os nossos impulsos, a nossa convivência se torna mais harmoniosa, né? A gente consegue se controlar, falar de forma mais elegante, falar de forma mais educada, a gente consegue evitar muitas brigas, né? E isso, muito desgaste emocional, muito, muita cicatriz, podemos dizer assim, né? Então, é necessário que a gente aprenda a ter esse convívio educado, mesmo entre os casais, né? Eu não estou dizendo que vocês não terão problemas, não é nada disso, né? A gente sabe que qualquer relacionamento tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, né? Mas quando você se propõe a viver dessa forma, agir com elegância, você vai conseguir lidar com essas questões de uma forma mais leve, né? E isso também não é só para a mulher, isso aí também é para o homem. O homem tem que saber a hora de falar, o momento certo de calar, né? Isso aí é de suma importância, né? O bom seria se fosse os dois dentro de um relacionamento agissem assim. Mas se um não, o outro consegue se colocar dessa forma, né, propor a viver dessa forma, tudo bem, né? Bom seria se fosse os dois, seria melhor ainda, né? Mas se não dá, apenas um. Bom, o segundo benefício é com relação ao comportamento dos filhos, né? Geralmente, os nossos filhos, eles vão usar a gente como exemplo, né? Como tudo na educação, né? Ele vai te observar e ele vai te imitar, né? Quando, por exemplo, você chega em casa e pega o celular, chega do trabalho, chega em casa, pega o celular. O que a criança vê? Ela vai te observar e não vai demorar muito, ela vai te pedir um celular. Porque ela está vendo você e ela vai te imitar, né? Então, o nosso comportamento, a gente vê que influencia ao nosso redor. Se a gente tem um comportamento elegante, e a gente tem que se policiar com isso, principalmente na educação dos filhos, é de que eles estão ali observando. Por mais que seja pequenininho, e eu vejo isso hoje com meu neto, né? Que ele tem 1 aninho e ele observa, e ele é inteligente, e ele aprende, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Que o nosso comportamento vai influenciar nossos filhos vão dar essa resposta para a gente, né? O terceiro benefício é que o nosso trabalho ele passa a ser muito mais valorizado, né? Quando a gente faz o nosso trabalho de qualquer jeito para as pessoas, né, elas vão ter a sensação que aquilo não foi muito bem feito, né? Que não teve muito capricho, que aquilo não tem muito valor. Mesmo que você tenha passado horas fazendo aquele trabalho, elaborando, as pessoas olham, e se você não se apresenta de uma forma correta, não apresenta esse trabalho de uma forma correta, eles vão achar, foi feito de qualquer jeito. O teu trabalho vai perder muito em qualidade ali, né? As pessoas, quando você se apresenta de uma forma elegante, as pessoas vão ter a sensação que o seu trabalho tem muito mais valor, né? Que tem qualidade, né? Aí você pergunta, mas eu acho que o meu trabalho deveria ser analisado de uma forma mais objetiva, né? Infelizmente não é assim que acontece, né? No fim é tudo um bolo só, né? As pessoas vão analisar o teu trabalho, mas vão analisar você também, né? O seu comportamento, né? Então a gente vê que o seu trabalho, o seu comportamento influencia na percepção do seu trabalho, e o seu trabalho influencia na percepção do que as pessoas vão achar do seu caráter, né? Então isso é importante a gente ficar atento, né? Principalmente quem trabalha com público e tudo, perceber essas coisas, né? Então,
Por exemplo, se você chega num local, num escritório, você encontra uma mesa de trabalho toda bagunçada, toda de qualquer jeito, a pessoa fala de qualquer jeito, fala palavrão, fala errado, né? Não se comporta direito. O que a gente vai pensar dela, né? Que o trabalho dela não tem tanta qualidade assim. Por mais que ela diga, eu sou comprometida, meu trabalho é de qualidade, a gente olha para aquilo e vai pensar, não, parece que tem alguma coisa ali que não encaixa, né? O trabalho e a pessoa não encaixa, né? Então a gente tem que perceber que é tudo uma coisa só, né? A forma que você se apresenta e a forma do seu trabalho. Tudo isso, um valoriza o outro, né? E quando a gente muda isso na nossa vida, isso dá uma resposta muito grande, né, pra gente, na nossa vida profissional. E isso a gente percebe com relação aos nossos chefes, aos nossos colegas de trabalho e até mesmo com clientes, né? Clientes vai olhar para você e falar, nossa, aquela pessoa é diferente. Ela apresenta o trabalho dela de uma forma mais elegante, mais sofisticada, né? Parece que tem um nível melhor, né? De mais qualidade, né? E isso é importante, né? Hoje no mercado de trabalho a gente precisa saber se comportar bem e ter toda essa dinâmica, né? Das relações com as outras pessoas. Um outro item também, um outro benefício é que nós somos melhores tratados, né? Quando a gente chega num lugar e a gente age de forma elegante, a gente costuma ser tratado muito melhor. Se você chega num lugar de qualquer jeito, com uma postura ruim, sem saber se comunicar, se sentindo insegura, você provavelmente não vai ser bem tratada, né? Porque as pessoas vão olhar para você e vão pensar, nossa, né? Essa pessoa não... Né? Então, é como se você estivesse dizendo para as pessoas assim, olha, me trata aí de qualquer jeito que eu mereço qualquer coisa. Agora, quando você sabe se apresentar, você chega num lugar e você tem uma postura elegante, uma postura educada, você meio que passa para a pessoa e fala assim, olha, eu sei o valor que eu tenho, eu sei como eu mereço ser tratada, sabe? E isso as pessoas percebem, isso em você, né? A maneira de vestir também importa, né? A gente precisa estar atento a isso também, mas a forma da gente se comportar importa muito mais nessa questão, das pessoas olharem para a gente e falarem, não, eu não posso falar de qualquer jeito com essa pessoa, né? Eu preciso ser mais educado. Então é isso, precisamos estar atentos e isso é um benefício que as boas maneiras nos trazem. Tem mais outro benefício, é que a sua companhia será muito mais desejada, né? Porque, eu não sei se vocês já passaram por isso, já tiveram em contato com pessoas assim, extremamente mal educadas, né? A gente pensa, eu não quero mais sair com essa pessoa, né? Eu não quero contato com essa pessoa, isso é natural a gente sentir, né? Agora, quando a pessoa é educada, que ela sabe sair de certas situações com elegância, de um certo constrangimento, uma saia justa no restaurante, as pessoas querem estar por perto, as pessoas querem estar perto dela, né? Porque ela passa essa segurança, né? Então, isso também é um outro benefício que as boas maneiras trazem. Mas aí você se pergunta assim... E se eu estiver em determinado local e a minha maneira de agir, né, toda educada, destoar das demais pessoas, né? Aí a gente tem que ficar atento para a gente não destoar. O que a gente tem que fazer? As regras de etiqueta, elas são extremamente flexíveis, né? Então a gente tem que saber adequar, né? O local, as pessoas que estão ali por perto, né, para não destoar, né? De repente, você chega num local que você está esperando, você já está acostumado com as regras de etiquetas e aí você está acostumado a lidar com o guardanapo de tecido e você chega naquele local, não tem o guardanapo de papel. Então, você precisa saber se adequar, sabe, aquela situação. Eu vou saber usar o guardanapo de papel da mesma forma elegante que eu usaria um guardanapo de tecido. Então, ter essa flexibilidade, né? Ter atenção com isso também.
A gente, mesmo conhecendo as normas de etiqueta, a gente não precisa ficar totalmente rígida, né? Fazer tudo como se fosse um robozinho, fazer tudo, ficar, eu não posso fazer isso, não. A gente não precisa ser mal educada, né? Mas a gente pode fazer esse ajuste, né? A elegância geralmente pede isso, né? Que você faça esses ajustes, que você consiga adaptar a situação que você está vivendo ali na hora às regras de etiqueta, né? Não precisa constranger. Às vezes você vai lá almoçar na casa de alguém e de repente a pessoa não tem uma taça, serve um vinho, mas serve num copo de requeijão. Você não vai constranger o teu anfitrião, né? Você vai tomar o vinho no copo e bem. Não precisa ser mal educada, né? Mas também não precisa ser totalmente rígida, né? A gente tem que ter essa flexibilidade, né? Mas quando a gente domina as boas maneiras, a gente é melhor ouvida, né? Quando a gente começa a falar, as pessoas prestam mais atenção na gente, né? Quando a gente sabe se comportar, isso chama a atenção das pessoas, né? Quando você tem esse porte elegante, você tem boas maneiras, né? Você sabe agir, conversar, você sabe entrar e sair de algum lugar, as pessoas percebem isso, né? Então, você é mais ouvida, né? Outro benefício também, nós tornamos mais confiantes, né? A confiança vem a partir do saber que estamos fazendo, e saber o que estamos fazendo, né? Quando você sabe como agir numa situação, você aprendeu, você praticou, aí a segurança vem. Não tem como você se sentir insegura quando você não sabe como agir naquela situação, né? Aliás, você não tem como se sentir segura quando você não sabe como agir. Eu já falei da mesa posta. Bom, um outro benefício uma pessoa educada demonstra o nosso valor. Ser uma pessoa educada demonstra o nosso valor. Ser uma pessoa educada faz com que as pessoas te tratem melhor, te respeitem mais. Isso a gente faz sem precisar abrir a boca, né? A gente faz a partir do nosso comportamento, da nossa postura, a partir de como você se apresenta às outras pessoas, né? Abrir um parênteses aqui. Quando geralmente vão nos apresentar a uma pessoa, né, a gente costuma dar um sorriso, né? A gente não precisa ficar naquela rigidez. Muito prazer, esticar a mão. Dá um sorriso, né? Faz um elogio para a pessoa. Olha como você é bonita, olha como você é simpática, como você se veste bem. Fazer esse tipo de contato, assim, porque a primeira impressão é a que fica, né? É muito ruim quando a gente conhece alguém e a pessoa é totalmente antipática, né? Tem aquele rigor todo, né? Isso é muito ruim. A gente já começa a ficar meio afastada, querer ficar afastada dela, né? Outro benefício é que o mundo é muito mais amistoso com pessoas educadas, né? Quando a gente sabe se portar bem, sabe como agir, o mundo é muito mais amistoso e muito mais amigável com a gente, né? Agora, quando a gente tem um comportamento rude, quando a gente é grosseiro, as pessoas são mais mal educadas com a gente. Não sei se vocês já perceberam, né? Se você chega num lugar falando alto, falando de qualquer jeito, as pessoas já se armam com relação a você. Elas já não vão te tratar tão simpaticamente com você. Você já vai sentir uma antipatia ali, né? Da mesma forma a educação, né? As pessoas educadas, elas são mais bem tratadas, elas são mais bem recebidas, elas são mais alvo de gentilezas, né? Pessoas mal educadas, elas são preteridas, elas são rejeitadas, elas são deixadas de lado. E se você se tornar uma pessoa educada, se relacionar bem, você vai colher muitos benefícios para a sua vida inteira, assim como os filhos, né? A gente quer isso para os filhos da gente, né? Se eles se portarem bem, eles vão colher muitos frutos, né? Durante a vida toda deles, né? E isso a gente precisa estar atento, né? Porque eles vão imitar, geralmente imitam o que a gente faz, né? Vai ser difícil um filho fazer aquilo que ele nunca viu em casa, né? E as boas maneiras, acho que a última
benefícios que eu vou citar aqui são: as boas maneiras abrirão portas que a melhor educação não consegue abrir, né? Não importa assim, se você fez graduação, pós-graduação, doutorado, né? Se você não tiver boas maneiras, se você não tiver uma boa educação, essas portas não vão abrir para você. Não adianta você chegar dando carteirada: olha, eu fiz faculdade, na melhor faculdade do Paraná, eu tenho cursos disso, cursos daquilo, não importa, né? Se você não for uma pessoa que tem um comportamento gentil e educado, as portas não vão abrir para você, né? Não adianta se você estudou fora, se você fala tantos idiomas, não importa, nada disso vai mudar, né? Então a gente percebe que as pessoas precisam cada vez mais, mesmo com a educação técnica, ter essa formação comportamental, essa formação das boas maneiras, da boa educação, né? Tem muitas pessoas que perdem muitas oportunidades na vida justamente por isso, né? Porque às vezes até se esforça bastante, estuda bastante, lê tudo, mas não tem educação, né? Não sabe se comportar, né? E as portas acabam se fechando para elas, né? Porque não adianta você andar com um canudo embaixo do braço e ser uma pessoa absolutamente mal educada, né? E eu tenho visto, inclusive, que isso em muitas empresas é um item de desempate, né? Quando a pessoa está ali, até mesmo conquistando o primeiro emprego, ou até mesmo de alguma forma num crescimento profissional, de ascensão de um grande executivo. Isso é um item importante, isso é um item que valoriza muito hoje, que é muito valorizado dentro das empresas. O funcionário vai representar aquela empresa, então ele precisa ter uma postura educada, ele precisa ter uma postura elegante, né? Ele tem que saber como agir, ele tem que saber como chegar e como sair, né? Ele precisa estar atento a isso, né? E as empresas, cada vez mais, eles buscam profissionais que tenham todos esses requisitos. Então, gente, a gente precisa de fato estar atento a essa necessidade, a gente precisa repensar nossas práticas cotidianas, a gente precisa saber como nos relacionar com o mundo e com as pessoas, né? É preciso que a gente resgate esses valores, sobretudo a questão do respeito, né? Como eu falei no início, a gente vive num mundo totalmente imerge na falta de educação. Então a gente precisa resgatar isso, né? Saber como lidar com o tempo, melhor com o tempo. E o que mata a boa educação, né? Tem alguns filósofos da nossa época agora que eles definem assim: o que mata a boa educação é a ansiedade, né? Eles definem que uma pessoa desastrada é uma pessoa que tem muita dificuldade em lidar com o tempo, né? Quanto mais a gente acelera o tempo e o mundo contemporâneo, a sociedade contemporânea acelera demais o tempo, né? Não é como era antigamente. Então, e isso acaba gerando uma ansiedade tremenda, né? Do ponto de vista, segundo eles, do ponto de vista psicológico, gera uma ansiedade tremenda, toda essa correria, né? Do ponto de vista comportamental, a gente produz gente desastrada e associada a um certo narcisismo, que hoje está muito em voga no mundo contemporâneo, que é a pessoa voltada para si, eu. Isso gera uma geração de gente profundamente mal educada, né? Um certo, como eles dizem, neobarbarismo, né? As pessoas estão se tornando bárbaras, né? Então, segundo eles, existe no mundo da filosofia, né, dos pensadores, uma certa preocupação de que a gente não degrade a nossa convivência
que é preciso que a gente traga à tona na família, na escola, na mídia, na sociedade, a necessidade de recusar tudo aquilo que apodrece a nossa convivência, né? E a nossa capacidade de viver uma vida de alegria e de bondade, né? Que a gente não esqueça, né, que a vida tem turbulências, né, que a gente precisa nos esforçar, da necessidade do trabalho, do esforço, mas que isso também não seja uma justificativa, né, para que a gente tenha, deixe isso de lado e tenha uma convivência que nos degenere, né, em vez de nos elevar. Então eu termino dizendo que é urgente recuperarmos uma boa educação, talvez atualizada para um código mais atualizado, mais contemporâneo, né, para que a gente possa fazer do mundo um lugar melhor para se viver. E é isso. Obrigada.